Direito e Literatura está de volta para debater o tema da moda ampla defesa. Embora a parcela da doutrina jurídica já estendesse ao processo civil, em nossas constituições anteriores, a ampla defesa limitava-se ao processo penal. O que o atual texto da Constituição trouxe de novo nesse sentido, né? É muito fácil, que é a questão da extensão, da ampliação para os processos administrativos, acusados em geral. Mas simbolicamente é muito mais importante, já que nós estamos falando aqui do simbólico que representa em Galiano a inversão das narrativas, mostrando de como a própria literatura já se adiantava a isso, né? Essa questão dessa distopia que a Renata trouxe, que é belíssima, que é muito, como a literatura pula na frente, né? Em 85 a mulher sacou isso, que no fundo é um pouco da submissão do Houellebecq, tem um pouco a ver, e o Billy Budd, que é um problema, digamos, mais concreto, mas que simbolicamente também demonstra... Porque no Billy Budd você tem, uma coisa é ampla defesa. Uma coisa é você ter o direito à ampla defesa, ou se a gente quiser dizer o direito de defesa. Formal. Outra coisa é como é que você exercita isso, como é que você coloca isso em prática, né? Então eles instalam no Billy Budd uma corte, como é que chama quando militar? Marcial, instalam uma corte marcial que vai julgar o Billy Budd, né? Ali ele faz uso do direito de silêncio. O problema é que quando começa a investigação, ali é onde dá toda a confusão. Tudo se instala porque ele não consegue se defender, vamos chamar assim, uma espécie de instância administrativa quando eles fazem esse inquérito, e aí dá essa confusão e ele termina matando o mestre de armas sem querer. É ali que acontece o episódio dele não conseguir se expressar. E depois dessa corte marcial ele é condenado à morte. Então uma coisa é você ter, para a gente fazer bem simbólico, o texto, o papel, né, o direito previsto, e outra coisa é como é que você vai exercitar isso. Talvez o que a gente pudesse pensar aqui, a partir dessa introdução que você fez, Lênio, o direito de defesa ou a ampla defesa, a mudança que isso institui em relação às constituições anteriores e o que isso significa, não só num paradigma, numa dimensão, numa esfera penal, mas também administrativa, civil e tudo isso que representa. A gente poderia pensar aqui a ampla defesa como uma espécie de devido processo. O que eu quero dizer com isso? Que a ela estão associadas diversas outras garantias. Você não tem ampla defesa se você não tem contraditório, você não tem ampla defesa se você não tem presunção de inocência, você não tem ampla defesa se não tiver devido processo, você não tem ampla defesa se você não tiver duplo grau de jurisdição, você não tem ampla defesa se você não tiver imparcialidade do juiz natural. Então, né? isso tudo está imbricado. Vou fazer um registro aqui, o André testemunha, bem recente aqui sobre isso que o André está falando, bem recente, porque somente a partir de 2000 e pouco, 2004, eu acho, 2003, foi feita uma lei dizendo que o advogado no interrogatório, ele é indispensável. Mas nós antes, eu como procurador de justiça... E eu como estagiário. E o André como estagiário... Já que é um depoimento, né? Nós fomos os primeiros a levantar isso. Nem a OAB se tinha dado conta disso e nem os processualistas. Aí eu propunha e a Câmara, a gente trabalhava nisso, a saudosa Quinta Câmara, se anulava. Sim, anulava todos os interrogatórios que eram feitos sem advogados. Por quê? Porque isso não configurava, isso configurava uma violação da ampla defesa. E pior, o STJ anulava as anulações, porque o STJ dizia que o Código de Processo Penal não exigia. Então, que a Constituição não tinha... E a gente chegou à seguinte conclusão: cumpra-se o Código Penal a contrário senso e não se cumpre a Constituição diretamente. Então a Constituição dizer que tem ampla defesa e que o advogado é indispensável não era suficiente para o STJ, que entendia que você tinha que observar o artigo 200 e tanto do CPP. A consequência é que se anulavam os processos aqui no Tribunal do Rio Grande do Sul
Que era o único tribunal que fazia isso. Claro, e aí a única efetividade... Aliás, a única Câmara que A única efetividade que essas decisões tinham eram aquelas que você não recorria para o STJ. Isso. Então essas transitavam em julgado ali e de fato isso acontecia. Nos demais que isso subia, você tinha esse problema. Aí o que é o mais cínico? É que o Ministério Público recorria de mim mesmo. O que era o mais coisa cínico? Bem esquizofrênica. O mais cínico é que só se passou a mudar esse entendimento com essa mudança da lei, que se eu não me engano foi em 2013 ou 2004, quando se altera o CPP para dizer precisa do advogado. Então aí a gente, com a lógica da lei, passou a cumprir e dar efetividade para todos os processualistas. O texto constitucional por si só não era o suficiente. Todo mundo aceitou a lei. Que bom. Menos o NUT, que disse que ainda podia ser uma nulidade relativa, né? Porque teria que ver o prejuízo. Mas tudo bem. Enfim, mas está bem dentro do tema, né? Exato, não, eu recordo de outras duas situações. Uma, quando nos procedimentos administrativos das infrações nos presídios, né, os agravos em execução também, as defesas eram feitas por pessoal da própria SUSEP. E houve toda uma discussão da Ordem dos Advogados. Isso também. Então, o conceito de ampla defesa, né? Se por um lado se tinha um cuidado administrativo em nomear alguém que era do próprio sistema, por outro lado o advogado ainda era alijado. Mas assim, nós estamos falando de um ponto, isso que você está resgatando é do final dos anos 90. Né? Ali nos anos 90, pelo menos a minha parte que eu atuei nisso era 98, 99 ali. Um pouco depois até. Não, até depois, mas estou dizendo, ali já tinha esse parecido. Esconde, assim, não fala tanto. Então, dizem que era perto desse. O que eu quero dizer é o seguinte, muito mais atual, a gente continua com o mesmo problema. Então você tem advogado que é intimado para fazer audiência na hora. Você tem precatória que só é intimado da expedição. Você tem uma porção de audiências em todo o Brasil em que dispensa a presença do réu sem consultar o réu, da participação da própria audiência. E depois diz essas coisas acontecem todos os dias hoje. E depois diz que não houve, tem que provar o prejuízo. Isso, que é uma súmula. Que o truque. Que é uma súmula. Até não muito tempo atrás... É um truque de inverter o ônus, né? Assim, qual é? Até não muito tempo atrás, o próprio Supremo, Lênio, aqui é uma corte marcial no Billy Budd, até não muito tempo atrás, o próprio Supremo dizia que no CPP militar o interrogatório era o primeiro ato. E continuava o Supremo Tribunal Federal endossando o entendimento de que não teria problema nenhum de o interrogatório ser o primeiro ato. Né? Parece que recentemente mudou essa jurisprudência. Isso. Mas até não muitos anos atrás, pelo menos até 2015, eu tenho certeza, de que o próprio STF compactuava com o entendimento de que lá na Justiça Militar o interrogatório poderia ser o primeiro ato da defesa, o que a gente já sabe que é uma prática muito menos garantidora e democrática. Te interrompendo, mas só para lembrar essa questão, o Lino tocou num ponto, e o André, nesse mesmo, que é o que faz, independente dessa transformação, vamos dizer assim, cronológica, desse avanço cronológico, a gente ter naturalmente os mesmos problemas. Né? Tu falaste da presunção de inocência, ampla defesa, direito ao recurso, a assistência judiciária gratuita, a necessidade do advogado ali. Por que isso perde consistência? Apesar do texto constitucional. Né? Ou seja, essa talvez seja uma condição um pouco mais nova da nossa contemporaneidade, vamos dizer assim. O que faz com que o texto constitucional perca consistência? O que faz com que haja necessidade na mentalidade jurídica da alteração do CPP, porque aí pega, porque aí é mais, vamos chamar assim, de ordem manualística, mas a Constituição não pega, né? Porque a Constituição não pega quando diz que, de fato, deve ser presumido inocente até o trânsito julgado da sentença. Não, isso na sentença penal condenatória. Ou seja, não, isso não pega. Porque há uma necessidade, vamos dizer assim, de se perguntar, na minha opinião, porque essa consistência constitucional vem se perdendo, né? Vem se pulverizando. E é claro que dentro dessas dinâmicas, que o Lênin sabe muito bem, que todos nós vivenciamos isso na prática, de uma certa banalização do próprio discurso constitucional, né? Do discurso vamos chamar assim, daquilo que ancora qualquer regime judiciário, regime jurídico, sobretudo, republicano, por que isso se perdeu, né? Há várias tentativas, a gente já conversou em vários programas sobre isso, né? Mas para mim, parece ser muito interessante, que deve ser sempre trazido. Esse tipo de discurso um pouco mais, vamos chamar, consistente, não é vendável, não é vendível. Por que o ministro, quando vai dar efetividade a uma garantia, tem que pedir desculpa? Exato. E sempre ampararem como se fosse algo natural, ao clamor público, algo parecido. Para que tenha um lastro de legitimidade, parece que eu tenho que clamar por esse tipo de coisa. Isso parece algo perverso, né? Porque o regime republicano se perde completamente. Né? Daí a importância da literatura e das distopias, e das utopias, porque
a tentação autoritária, né? Voltando ao tema que a Renata trouxe, né? De como se colocou culpa nos terroristas, né? Conte um pouco. O livro é belíssimo, assim, porque ele é o retrato das possibilidades. A justificativa a procura de um inimigo que justifique os atos por parte do Estado, né? Então, esse inimigo, ao longo do tempo, se a gente comparar tanto com a literatura aqui quanto o que nós estamos vendo, ele vai mudando de face, ele vai mudando de cara. Se nos anos 80 poderia ser o assaltante a banco, o sequestrador, que se tinha muito, né? E com a mudança também eu acho, trazendo de novo a tecnologia, por que acaba o sequestro dos gerentes de bancos e os assaltos a bancos? Porque os bancos param de ter dinheiro nos caixas, começam a ter os caixas eletrônicos. Então, o roubo migra para o furto qualificado. Então, isso se transforma. E é também dos anos 80 para 90 no Brasil que emerge um novo inimigo, então, que agora passa a ser o traficante de drogas, né? E dos anos que nós discutimos muito aqui na Unicinos, no doutorado, em 2005, 2006, 2007, a questão do próprio PCC, em algum momento também se perde, já se esvazia o conteúdo, não é mais tanto o PCC, passa a ser, uma vez mais, o inimigo internacional com o fundo religioso, né? E assim o Brasil implementa e faz a alteração, inclusive, da própria lei do crime organizado, dando um conceito para a organização criminosa que antes tornando fácil. Hoje as denúncias todas, qualquer coisa é organização. Isto aqui, dependendo, já dá uma organização criminosa. Com certeza, sim. Por exemplo, se a gente tiver uma tese, pode ser obstrução da justiça. Sem dúvida. Alguém não gostar. Claro. Mas, por exemplo, a intervenção militar no Rio. Pois é. É um inimigo que você constrói. É uma justificativa para uma decisão política, porque aí vem do executivo, e uma decisão política que gera um efeito na própria política, haja vista que não se pode realizar outras votações enquanto houver a própria intervenção, enquanto que em sentido prático de resultados, nós percebemos pouco em termos de segurança pública, de fato. Eu vejo mais um mecanismo interessante, rapidamente, para a gente entender, nessa questão da intervenção. A intervenção se deu através de um decreto de intervenção federal, mas pela primeira vez foi feito através de um mecanismo que era as anteriores GLOs, né? Que eram decretos de garantias de lei e ordem, que são decretos administrativos, ou seja, sobre o qual não se tem grande controle. Não se tem conceito. Exatamente. Então, ou seja, a densidade dada a um decreto de intervenção federal, que é extremamente rigoroso, foi dada através de uma deliberação administrativa. Essa é interessantíssima. E além disso, para homenagear o teu livro, que tu trouxesse aí, que é o Galiano, sobre o olhar pela janela, o Ampk-Dumpk, diga-me, quer um ato mais... O presidente da República pode intervir quando quer? Não é um ato discricionário. Claro. O Ampk-Dumpk diria porque eu dou às palavras o sentido que eu quero. Ou seja, eu faço intervenção quando eu quero. Como em 1932, o Reich, na Alemanha, fez a intervenção na Prússia. E aí começou tudo ali, né? O Direito e Literatura vai para o intervalo e já voltamos para continuar a discussão sobre ampla defesa. Vamos aprofundar mais um pouco isso, sempre com a mão na literatura. Já voltamos.